Olá, eu sou a Aline Marques, advogada, e tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o caso da Mariana Ferrer, um caso que ficou bastante conhecido a partir da divulgação de algumas cenas da audiência pelo Intercept. Tivemos aí a criação de um tipo penal, que foi o estupro culposo, a pedido do Ministério Público, que ao longo do processo mudou sua opinião e no final pediu a absolvição do réu alegando estupro culposo. E ressalta-se aqui que não existe essa figura na nossa legislação, porque os crimes culposos prescindem de não ter a intenção de, porém não existe estupro sem que haja a intenção de. Mas o que nós observamos a partir das cenas que tivemos acesso foi um verdadeiro show patriarcal de machismo e culpabilização da vítima. Porém, essa estratégia argumentativa utilizada pelo advogado Gastão, e vale a pena dizer o nome dele, porque ele é um advogado extremamente machista, habilidoso, que em vários momentos da audiência humilha a vítima, é exatamente de enquadrar a vítima num local em que ela passa a ser culpada pela violência que sofreu. Isso é uma estratégia muito comum, utilizada na defesa de réus em crimes de estupro. Quero aqui, inclusive, deixar uma sugestão do livro da Susan Eller, que é uma pesquisadora linguística, em que ela faz uma análise de julgamentos de crimes de estupro. E ela fala exatamente dessa habilidade que a defesa tem de colocar a vítima num local em que ela passa a ser responsável pela violência que sofreu e ela passa a ser vista como uma inescrupulosa e toda a sua moral entra em xeque, a sua palavra fica desacreditada. Isso é uma estratégia muito comum. Vou falar aqui algumas frases que foram ditas ao longo dessa audiência. Ele fala: teu showzinho você dá depois no seu Instagram. Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhava num café, perdeste o emprego, tava com aluguel atrasado 7 meses, era uma desconhecida. E aí ele continua: vive disso, esse é seu ganha-pão. A verdade é essa, né? A desgraça dos outros. Então você vê que ele constrói uma narrativa no sentido de começar a colocar em xeque, inclusive a denúncia que ela faz. Porque o que ele fala aqui da desgraça dos outros é que a desgraça não foi a violência que ela sofreu, mas sim a denúncia que ela está fazendo contra o réu. E aí ele continua: manipular essa história de virgem, e ela era virgem. Ela teve que se submeter a exames para comprovar que ela realmente era virgem. E aí ele passa a mostrar fotos dela na audiência, inclusive anteriores ao fato, que não tem nada a ver com o fato, justamente para desmoralizar a imagem da vítima, para colocar a palavra dela em xeque e torná-la desacreditada. E aí ele fala: só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa sua lágrima de crocodilo. Então você vê que é um percurso que ele faz na tentativa de levantar a credibilidade da moral dela, da palavra dela, e colocar ali o estereótipo da boa mulher. É isso que ele faz o tempo todo. E isso, gente, é muito comum, infelizmente, nos crimes de estupro. Esse é um caso que se tornou público, por isso ele está bastante falado, porém, se fizermos aí um levantamento estatístico mesmo de processos de estupro que chegam a julgamento, são pouquíssimos. E a gente chama a atenção aqui para o patriarcado que está instalado nas nossas estruturas. Como que você busca a justiça de uma violência tendo que passar por outra violência? Porque isso é um ato violento para uma mulher que já sofreu uma violência tremenda, que é o estupro. Então, a nossa justiça retroalimenta esse processo. Por isso que hoje nós temos baixos julgamentos em casos de estupro
e um alto índice de mulheres que não denunciam. Como que nós vamos encorajar uma mulher a denunciar uma violência de estupro se ela sabe e tem quase certeza de que ela não terá nenhum resultado e pior que isso, que ela pode ser inclusive processada e julgada por denunciação caluniosa, que isso geralmente, isso acaba por vezes acontecendo. Um caso que ficou bastante conhecido também foi o caso da Angela Diniz, que foi morta pelo DOCA, em que o advogado dele utilizou-se dessa mesma estratégia argumentativa para tentar desmoralizar e desacreditar a vítima e responsabilizá-la pelo feminicídio que ela sofreu. Então, gente, é muito difícil porque a gente lidar com estruturas em que o patriarcado está ali enrijecido e a gente não vê muita alternativa para essa mudança. E, infelizmente, a gente tem ainda hoje, em 2020, processos como esses, em que